Como que foi que você começou, que você tomou a decisão de vender conteúdo? Foi do nada, assim. Acordei e falei, vou Acordei vender e falei, conteúdo. eu e minha amiga Aham. começamos juntas, né? Você tava com quantos anos? 18. 18. Novinha, de tudo. Acordou e resolveu vender conteúdo. E aí você chegou a falar pra alguém, falou pra família, como que foi? Então, Rio Preto é pequeno, né? Uma hora ou outra, meus pais iam ficar sabendo. E as pessoas iam mandar pra eles, porque as pessoas são maldosas, né? Elas não querem... Mas você fez, ver então, os- sem avisar, você falou Sem assim, vou avisar. fazer esse Eu rolando. falei, vou começar sem É que avisar. quando a gente começa, a gente fala assim, não vai vazar, né? Mas vai. Mas Mas vai. Um dia você sabe que vai. Um dia você sabe que vai. Mas o começo é por motivos financeiros ou mais por vontade, por prazer mesmo? Olha, os dois. Porque eu e minha amiga, a gente, né, a gente já gostava de postar fotos exibindo, vídeos, assim, dançando e tal. E a gente pensou, por que não? A gente já gosta de fazer isso por diversão, então vamos fazer por dinheiro também, né? Nada mais, Sim. nada mais justo que unir prazer Que e juntar diversão. duas coisas que a gente Né? gosta. Duas coisas dinheiro e boas, né? gostar. Sim. E ainda a gente juntas, né? Então a gente começou a fazer isso. E aí vocês optaram em fazer isso juntas, talvez pra uma dar segurança pra outra? Também. Também. E aí, assim, vamos até você fazer. Não Acho diria. que se fosse sem ela, assim, eu não ia conseguir, né? Você não ia ter Eu essa era iniciativa. bem mais vergonhosa do que eu sou agora. E aí você começou. Então a primeira decisão sua foi não comunicar ninguém. É. E aí foi acontecendo, foi indo, até que o momento os Até familiares o momento, descobriram. sim, E até como que foi chegou esse nesse. bate-papo? Então, olha, no começo, assim, né, pra eles foi meio um espanto, assim, porque eles não imaginavam. Mas assim, a gente quer saber, fofoca, a gente quer saber os detalhes. Você tava lá na tua casa de boa, chegou teu pai, tua mãe. Conta a roupa que ele tava usando. Assim, então, filha, Como precisamos foi ter o uma momento? conversa. Como que Então, foi? Na época já, meus pais já estavam separados, então Entendi. eu estava com a minha mãe. Uhum. Então eu tava lá na casa com ela, né, e aí ela chegou assim, oi filha, tudo bom? Você é piranha? Você é piranha? Você é puta? Eu falei, sou. Mas na verdade eu não lembro muito bem como foi os detalhes da conversa, porque não foi nada assim, uma briga tão assim, sabe? Marcante, não foi? Não chegou a sabe? ser tenso, Não foi tão então. ruim que Mas, ficou assim, marcante. um espanto, assim, uma Uhum. surpresa, assim, porque ela não imaginava, né? Eu era filhinha quietinha, santinha e tal. Uhum. Mas você Enfim. fala que foi uma conversa mais assim, talvez por ela ter um receio de talvez não ter conversado com você antes, não ter falado alguma coisa antes, fala assim, nossa, vou falar com ela agora. Ela se preocupa muito com o que os outros iam pensar. Sim. Era mais isso, sabe? Eu também, na época, não vou negar, também me preocupava muito com a opinião dos outros. Mas eu fiz, né? O dinheiro Eu fui valia a lá pena. O dinheiro valia a pena, a gente... Até Qualquer coisa a gente foge, Gente, dá tudo certo. Muda de país. Dá tudo certo. Mas o fato é, passaram então esse problema familiar, a Mandy não passou por isso, a família já aceitou Sim. muito melhor, né? Foi muito mais Minha tranquilo. mãe sim, meu pai Teu pai... surtou, né? O gato surtou lá. Bicho, Me chamou de Maria. puta e depois, passou uns 6 meses, tava pedindo pra pagar a dívida dele. Aí eu falei, então tá, né? Fazer o quê? Mas até é engraçado isso que você comentou, porque você acha que o preconceito, ele vai até o momento onde o dinheiro fica mais interessante? O preconceito vai, eu acho que até o momento que você precisa de ajuda. Uhum. Tipo, isso não aconteceu só com meu pai, aconteceu com um ex meu também. Na época ele falava muita coisa, até o ex de Floripa, pra quem lembra do episódio 32. E aí ele falava um monte de coisa na minha cabeça, aí ele faz um mês mais ou menos, ele capotou o carro, tava todo fudido. Aí tava ligando pra mim, tá ligado? Pedindo ajuda, Amiga, precisamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Precisamos. Alguém que procura você. Alguém que procura você pra falar que capotou o carro e te procura, a menos que você tenha uma Não. funilaria, não faz sentido. Não, é que a gente teve uma história de 8 anos junto. Aham. Mas era sempre ele com esse preconceito, de sempre me xingar de puta, falar, ai, nossa, cala a boca, você é puta. Parecia que eu não tinha voz quando eu falava com ele. E aí foi ele capotar o carro, ficar sem dinheiro, ficar sem nada, todo fudido. Aí ele lembrou da puta e veio pedir ajuda. Aí eu falei, não, né? Ainda bem. Ainda bem. A gente apoia esse não. E a gente já tava Deus, comentando né? sobre isso lá da Celina aqui, que às vezes o cara só dá valor na mulher quando é financeiramente dá um Sim. resultado, né? Uhum. Porque até então ninguém apoia, só quando dá resultado é que você vai lá e fala assim, nossa, funciona, né? Funciona. E ainda, Júlia, você comentou um pouco com a gente previamente que nessa sua história toda, tinha um momento que você tinha muita insegurança. E que até no começo você com essa amiga, você tinha um suporte nela. Antes de começar, né, pra começar, já tinha muitos problemas comigo mesma. Uhum. Era muito insegura com o meu corpo, enfim, tudo assim.
E aí, já os comentários já não estavam ajudando, Uhum. entendeu? Era muito comentário, porque na época eu tava com o meu Instagram grande, então, querendo ou não, eu virei assunto, entendeu? Mas que tipo de comentário que surgia? Então, tanto na internet quanto pessoalmente. Era mais na internet que pessoalmente, né? Que Uhum. o povo, É que na né? internet todo mundo é muito corajoso, né? Muito todo mundo é corajoso. muito corajoso. É. E aí eu cheguei até a ir numa festa, assim, com os amigos e tal. E duas meninas, tipo, ficaram se achando, assim, de mim, zoando na frente de um cara, falando: eu não faria esse tipo de coisa. Eu acho que quem faz isso é... Enfim, sabe? Falando umas coisas assim. E aí, tipo, ele... eu também não compraria esse tipo de coisa, que não sei o que, na minha frente, sabe? No E eu, off tá "Nossa, comprando." gente." É isso que eu ia falar, né? Off A gente mudou pode bem, fazer como? comentário maldoso hoje? No off Corta pra como? ele 30 minutos depois pedindo cupom de desconto. E isso que ele chegou até mim e falou: você que é aquela menina que tá famosa, nossa, muito prazer. E aí depois ele foi falando: não compraria esse tipo de coisa. Tipo, como se alguém tivesse perguntado. Quando o cara também leva um fora por e favor. ele fica magoado e começa a espalhar coisa. É tipo assim, quando eu... Pior que ele pediu pra ficar. Acho que foi isso mesmo. Quando eu conheci a Júlia, foi por fofoca. Agora vem a parte da fofoca. Tipo assim, eu tinha um grupo de amigos. E foi até assim que a gente começou a se falar. E eles toda hora falavam dela, falava que já tinha estudado com ela, não sei o quê. E eu, gente, quem é essa menina? Aí eu tava na Mixed, do nada. E eu tava com um deles. E ele me cutucando, falando: aquela ali é a Júlia Perim, vai lá nela, pede pra ela ficar comigo. Mano, que isso? Aí eu fui nela. Eu fui nela, só que, tipo assim, eu não falei sobre ele. A gente começou a conversar, porque eu sabia que ela vendia conteúdo. Na época, tipo assim, era dezembro, começo de dezembro, por aí. Aí eu fui conversar com ela, tipo, sobre venda de conteúdo. E a gente virou amiga ali, no meio da Mixed. Eu lembro que era até 6 horas da manhã. Tava amanhecendo. Ótimo lugar pra fazer amizade. Ótimo lugar. lugar. Ótimo lugar. Amizade abençoada. Sim. E aí uma coisa que eu acho que acontece queira ou não queira, quando vocês vendem conteúdo, e não tem como a gente ser puritano, é uma questão de objetificação, né? O homem ou a mulher que compra esse conteúdo, ele sente um desejo, mas isso ainda é num ambiente virtual. Vocês acham que em algum momento esse desejo ele vai para o ambiente real, mas de forma de obrigação? O que eu quero dizer com isso? Por você vender conteúdo, você tem a obrigação de ficar comigo, eu escolho Não. ficar... Sabe? Mas você acha que o teu público não pensa isso às vezes? Então, eu passei por uma situação, foi até na 3R que eu fui agora sábado. Eu nunca tinha passado pela situação de alguém falar sobre meu conteúdo pessoalmente. Eu acho que, na verdade, só passei uma vez antes disso, só que foi ano passado. Então, não sabia como era lidar com isso. Aí o cara tava no meio da festa, não sei o quê. Ele veio: Mendy, é você? Eu falei: sou eu. Aí ele falou assim: comprei seu conteúdo, você é mais gostosa ainda pessoalmente. Tipo, eu não tinha reação. Nossa. Eu fiquei assim: tá bom, obrigada. Mas, tipo assim, eu acho que o pessoal tem que ter um pouquinho de senso na hora de De chegar... separar uma coisa da outra. tem que separar né? uma coisa da outra, entendeu? Não é porque, sei lá, você é meu assinante ou que eu falo muita besteira em live ou coisa do tipo, que você tem a intimidade de chegar em mim pessoalmente, pegar em mim na partes íntimas do meu corpo. Respeito, Não é, né? respeito em primeiro lugar. Eu acho que tudo é na conversa.